Fala pra frente, Fábio na área. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui para falar um pouco da prova, tá? Abrir o computador, resolver essas questões agora vai ficar um pouco difícil. Então vou deixar aqui o gabarito extraoficial, né? O gabarito aí, ao meu ver, vou deixar na descrição do vídeo aí. Tudo bem? Só vou comentar um pouco da prova. Eu achei que veio Constituição Federal, veio bem de forma maciça, né? Veio muita questão de Constituição Federal, né? Quem ficou de frente aí, fazendo a prova, elaborando essas questões, veio bem voltado aí para a Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? As primeiras 12 questões foram de Constituição Federal, né? As primeiras 12 questões. Depois vem as 28 de administrativo, enfim. Quando chega na legislação PEMERGE, que começa na questão 65, eu estou falando aqui do caderno A, a 65 é sobre segurança pública, né? Sobre os órgãos, os diversos órgãos aí da segurança pública, que é o artigo 144. O que eu achei estranho é justamente isso, porque a legislação PEMERGE, a Constituição Federal que pede lá é 22, artigo 22, artigo 37, 42 e 142. O 144 tem tudo a ver, segurança pública, lógico, não estou falando que está fora, até porque a gente estuda a Constituição também para fazer a prova. Mas dentro da pedida, do que foi pedido da legislação PEMERGE, eu achei demais a Constituição Federal e, teoricamente, para a legislação PEMERGE, teoricamente, um artigo que não foi pedido no edital, 144, né? Então, cai lá, a primeira, 65, é da Constituição Federal. O 66, a questão 66, também é sobre os órgãos de segurança pública, né? Logo em seguida, outra dentro dessa ideia de quem são, né, os órgãos, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, enfim. E depois vem a 67, que aí entra uma de estatuto, falando sobre a proibição de utilizar o uniforme, né, em reuniões, propagandas e qualquer outra manifestação político-partidária. Tranquilo também. Vou falar rápido aqui, tá, senhores? São 12 questões. A questão 68, tá, que vai falar de novo de segurança pública, e é praticamente o artigo, o caput do artigo 144, né, que é dever de segurança pública, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para preservação da ordem pública e não manutenção, como está escrito na questão 68. O que quer dizer isso? Simplesmente aquela covardiazinha, né? Aquela pegadinha. Trocou a palavra manutenção, quer dizer, trocou a preservação, que é a correta, por manutenção, deixando aí o item 3 dessa questão errado, tá? Quem tiver aí o caderno A, vai acompanhando o que eu estou falando. Então aqui, a certa aqui é apenas o item 1 e 2, beleza? Porque letras de lei, senhores. Falei com muitos de vocês aí, com os alunos lá do curso MP Concurso, letras de lei, né? Letra de lei, pega o bizu e depois a gente vai usar o bom senso, certo? Tranquilo. Questão 69, tá? Vai falar do SMTV, né? Do Serviço Militar dos Temporários Voluntários, no nosso caso, o de saúde. Bem tranquilo, forçando a barra de militar temporário ter adquirir estabilidade, que a gente sabe que não tem, que o ingresso do militar temporário fala sobre o concurso público, e a gente sabe lá que aquele processo seletivo caramba, me falhou aqui agora. Processo seletivo... Caramba. Peraí, senhores. A gente vai responder aqui, não pode dar mole. Caramba, processo seletivo simplificado, eu acho. Peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. Processo seletivo simplificado, né? Bom, depois disso... É isso mesmo, processo seletivo simplificado, tá? Perdão aí, senhores. Vamos lá. Mesmo assim o vídeo vai ser rápido. Não fica nervoso, não. Calma, que vocês têm que ter saco. Principalmente quem
Quem passou na prova vai ter que ter saco. Deixa eu voltar para as questões aqui que eu acabei tirando. Beleza. Vamos lá. Esse é o 69, né? A ideia lá do militar temporário voluntário, que eles tentam forçar a barra aí. A ideia de falar de concurso público e não do processo seletivo, que eu já esqueci, acabei de falar. Simplificado. E a ideia também de forçar a barra que o militar temporário tem estabilidade. A gente sabe que não e tal. Tem prazo determinado. Não vai gerar vínculo de carreira ou estabilidade. Bem tranquilo essa também, né? A 279, Lei de Remuneração. A gente vê aqui que é a remuneração dos policiais militares, né? Compreendida entre o soldo, acrescido de gratificações e indenizações previstas em lei, né? E bota ali a remuneração, coloca de uma forma geral. A gente sabe que a remuneração do ativo é uma forma e a remuneração do inativo é outra forma, né? Vai ser os proventos mais gratificações incorporáveis. Mas coloca de uma forma geral aqui, bem tranquilo também, tá? Enfim, a questão 71 já vai falar do SPS-MERG, né? O Sistema de Proteção Social dos Militares. Isso a gente vai ver também até lá na Constituição, porque o SPS-MERG vai dizer que os militares estaduais, tá, não estão ligados ao regime previdenciário civil, né, ao regime próprio de previdência social, tá? O regime próprio de previdência social não está ligado a isso, porque a gente tem o regime próprio de previdência social, que geralmente é do cargo público civil, e temos também o regime geral de previdência social, que é o RGPS, né? Que aí estamos falando aí do CLT. Esse regime próprio de previdência social, a gente fala muito em concurso público, né? Do civil e tal. O militar, ele é diferente. Você vai ver isso lá no artigo 209, que vai falar da verbação de tempo, né? A gente fala muito isso, a verbação de tempo de fora, quando vai verbar na polícia, aquela contagem recíproca. E lá, nesse artigo 209, parágrafo 9º, alguma coisa assim, parágrafo 9º, alguma coisa desse tipo, lá no 209, que você vai achar isso através desse 42, né? O artigo 42 da Constituição vai ter ali algum parágrafo que vai fazer essa leitura remissiva para chegar até lá no 209, tá? E é dali que é baseada essa situação aí. A gente possui uma natureza própria, tá? O sistema de proteção social dos militares possui natureza própria. Só tem que tomar cuidado para não achar que é o regime próprio de previdência social. Só tem que tomar cuidado. É um regime para os militares. Toma só cuidado com isso. É um regime diferenciado para os militares. Tudo bem? O artigo 72, questão 72, vai falar da lei de remuneração, tá? Ao meu ver aqui, a promoção ela constitui um ato administrativo, não tem isso, né? A ideia do oficialato, ele tem que ser preenchido as vagas, né? É um preenchimento seletivo para as vagas que existem. A gente já conversou bastante sobre isso aqui, sobre a agregação, sobre a exclusão do serviço ativo da polícia, que também vai dar essas vagas, né? Que são 9, quando a gente falou aqui de estatuto. Então, a gente também viu toda essa situação de vaga existente, né, para o processo seletivo, né, vai ter a ideia dos quadros de acesso, de antiguidade e por merecimento. Beleza? A questão 73 vai falar de férias. A ideia aqui, na minha concepção, as férias do policial militar, essa aqui foi a única que não foi ali em letra de lei ferrenha, tá? Não tem a letra de lei ali, ela vem toda a ideia, mas não tá com aquela letra de lei pesada, tá? Então, ela pede a incorreta, então as férias de policial militar podem ser convertidas integralmente em pecúnia por mera... Você já começa a usar essas palavras, a questão já está errada, irmão. Tá? Tem palavras taxativas, tem palavras que saltam aos olhos na hora que você está vendo isso ali. Tá? Então, essa ideia de em pecúnia por mera opção do interessado, independentemente de previsão administrativa, esquece. Tá? Ao meu ver, erradíssima. Questão 73, letra D aí, mas vou colocar o gabarito para vocês lá. Questão 74 vem falando sobre Constituição Federal de novo. E cai o quê? De novo,
né? A ideia lá dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Militares são denominados militares do Estado. Não, Constituição de novo, só que já não foi o 144, né? É a ideia lá, acho que lá perto ou do 42, o 42, que o 142 vai falar das Forças Armadas, beleza? Aí vai falar que os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares são denominados o quê? Militares do Estado, do Distrito Federal e organizados com o quê? Né? A nossa base, né? Que é a hierarquia e disciplina. Beleza, artigo 75 já vai entrar na desistência do pessoal inativo, né? Que faz pedido para demissão, para licenciamento e para reserva remunerada, né? Isso quando é a pedido. A demissão, como já falei aqui, é você sair com a cabeça erguida, né, sem estar devendo nada. Você pede demissão, no caso do oficialato, e você pede licenciamento, no caso de praça, tá? Saindo de cabeça erguida, né? Se fez alguma coisa, respondeu alguma coisa, no caso oficial vai perder o posto e a patente, né? Essa demissão que é de forma ex officio, perdendo o posto e a patente, e o licenciamento vai ser licenciado ex officio. Tudo bem? Exclusão a bem da disciplina. Vai depender aí se ele é estável ou se não tem estabilidade. Tranquilo? Essa nomenclatura muda. Beleza? Se tem estabilidade, exclusão a bem da disciplina. Se não tem estabilidade, licenciamento. Vamos lá. Bom. Cadê aqui? Aí vai falar dessa desistência, né? Estou falando da questão 75. Vai falar dessa desistência. Então, aqui, para meu ver, a desistência a pedido somente será possível quando houver interesse da administração, a gente sabe disso, e desde que não tenha sido o quê? Publicado o ato de exclusão do serviço ativo em diário oficial. Tomar cuidado que esse ato de exclusão de serviço ativo aqui, né, ele não está sendo excluído, ele está excluído do serviço ativo, né? Que são 9 maneiras, né? Transferência para reserva remunerada, reforma, demissão a pedido, licenciamento a pedido. Aí já vem a parte disciplinar mesmo, né? Que pode ser exclusão a bem da disciplina, ou disciplinar, ou criminal, ou a perda de posto de patente. Temos também falecimento, extravio, deserção. Tranquilo? São 9 situações aí para exclusão de serviço ativo. Tá? Isso não quer dizer, a gente olha lá a exclusão e acha que é um monte de coisa, né? E a questão 76, que aqui para mim, essa questão, eu acho que o cara ficou muito focado na Constituição Federal, novamente uma questão da Constituição Federal dentro da legislação PEMERGE. A gente tem 23 ordenamentos jurídicos, senhores, 23 ordenamentos jurídicos, para a gente ficar baseado numa coisa só, né? Com certeza a pessoa que fez, né, o responsável, tem uma educação pautada aí, né? Ou uma especialização pautada na Constituição, né? O cara é de constitucional, né? Quem fez aí é do constitucional. Você vê que ele pega a Constituição de novo aqui, e aqui ele coloca, analisando o capítulo do artigo 142, e a essência da missão está em parte o que? Descrita no próprio caput 142. Eu acho aqui que ele queria dizer 144. Porque essa missão vai estar descrita ali dentro do 144. O que cada órgão desse faz, o que a Polícia Federal faz, o que eu acho que ele confundiu ali, porque o 142 está falando das Forças Armadas, né? E não vem lá falando isso. As Forças Armadas é a garantia da lei e da ordem, a defesa da pátria e tal. Agora, a essência, que aí coloca aqui as alternativas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, e qual é a essência, né, que está em parte lá, está descrita no caput, para mim seria o 144, mas aqui coloca como 142. É uma questãozinha aí que, dependendo do que vai sair lá no gabarito, dá pra gente correr atrás de algum tipo de recurso. Beleza? Tranquilo? Senhores, vou terminar por aqui, tá? Pra frente. A ideia é essa. Vou jogar aí, já joguei alguns grupos, esse gabarito extraoficial, claro. É o que eu vi, o que eu acho, tá? Boa sorte a todo mundo, agora já foi feito, né? A prova já foi feita. Vamos ficar em paz agora. O que era para ser feito foi feito. Vocês correram atrás, fizeram a parte de vocês.
Agora vamos aguardar esse gabarito oficial, ver se o meu gabarito tá certo. E vamos com tudo. É pra frente que se anda. Vamos continuar. Não podemos parar a batida. Valeu, senhores. Fui!